bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa de Elevador, esse espaço em que a gente discute, troca informações e conversa também sobre os segredos comerciais das empresas de conservação, manutenção e modernização de elevadores. E esse episódio eu tenho certeza que é um dos mais esperados, porque em todas as visitas que eu faço nas conservadoras, um tema que é recorrente é a questão do preço, da precificação dos nossos serviços para o mercado. Muita gente reclama, né, da guerra de preço, e para que a gente possa chegar lá na frente para falar guerra de preço, a gente vai precisar de entender como que é feita a composição do preço dentro do nosso segmento. Então, a gente vai dividir esse assunto, que é muito longo e é muito extenso, em algumas partes, tá? Hoje a gente vai fazer um conceito, a gente vai ter aqui uma ideia do que é o conceito de precificação dentro dessa ciência, desse estudo que é o marketing. E depois, nos próximos episódios, a gente vai falar sobre alguns conceitos que são mais específicos para o nosso segmento. Por exemplo, precificação do contrato de manutenção com peças, o contrato de manutenção sem peças, como que a gente precifica as nossas peças, os serviços de reparo e até a modernização. É preciso a gente dividir esses temas porque eles são muito específicos. A precificação, por exemplo, do serviço de modernização, ele é diferente da precificação de um contrato de manutenção. Então, é muito importante que a gente tenha etapas para que você entenda muito bem e muito claramente como a gente pode precificar os nossos serviços e os nossos produtos. Que é importante, porque você saiba, eu trabalhei muitos anos no segmento, numa multinacional do segmento, e lá por muitos anos o meu departamento, a minha equipe que trabalhava comigo, foi responsável por rever todos os preços dos contratos, incluindo aquele contrato de atendimento full, que a gente chama, quer dizer, cobre todas as peças, aos contratos de manutenção integral, que prevê peças, mas não todos, o contrato de conservação e até os contratos especiais. E a gente também fazia a precificação das peças, componentes e reparo. Então, esse é um tema que eu conheço bastante e que eu gosto bastante de tocar. Mas vamos começar pelo começo, que é importante que você entenda aí o que a gente vai falar hoje. Então, a gente já falou de produto ou serviço, né? A gente já falou de ponto de venda, né, que foi o último episódio que a gente falou da nossa estrutura, de como que a gente compõe, né, um serviço mínimo para dar atendimento ao nosso cliente, e hoje sim a gente vai falar de preço, para lá na frente a gente poder falar de publicidade e propaganda. Então, para a gente falar de preço, a gente precisa ter alguns conceitos básicos dentro do conceito de marketing, tá? Para o marketing, preço tem muito mais amplo do que só você cobrar pelos custos, né? E um lucro que você vai ter pelo produto ou pelo serviço que você oferece. Então, muitas vezes, quando a gente fala com o empreendedor jovem, né? Ou que está, quando eu falo jovem, é com pouca experiência, é muito comum a gente ouvir assim: eu cobro o meu custo mais X vezes, tá? E aí a gente pergunta, tá, mas quais são os seus custos, né? Muitas vezes o empreendedor, ele tem clareza só do custo direto que ele tem ali no seu negócio. Então, por exemplo, no contrato, no serviço de manutenção, né, ou então no contrato de manutenção, quando a gente pensa em custo direto, é aquele técnico que faz a preventiva naquele prédio, aquelas peças que a gente aplica ali no contrato, que já está embutido no valor do contrato, né? De repente, o valor da gasolina, né, do transporte que a gente paga para o técnico, para ele lá fazer a preventiva, os chamados que a gente tem no contrato, mas muitas vezes a gente desconsidera aqueles custos indiretos daquele serviço. Por exemplo, o valor que a gente paga de comissão para o nosso vendedor,
quando vai fazer uma negociação de preço lá com aquele cliente. Ah, Kátia, mas na minha empresa não tem vendedor, é o próprio empresário que faz, é o dono da empresa que faz, mas ele tem um custo de ir até o prédio, de ligar para o cliente, de fazer uma negociação. E muitas vezes esses custos indiretos são os que estão fazendo a nossa empresa não ser sustentável, né? Então, o primeiro conceito de precificação é a gente ter clareza dos nossos custos indiretos e depois também dos nossos custos indiretos. O que podem ser custos indiretos? Pode ser a comissão do vendedor, pode ser o salário do vendedor, pode ser o salário da pessoa que fica no administrativo, pode ser o salário da pessoa que fica atendendo os telefones, para a questão dos chamados, pode ser a publicidade e a propaganda que você faz da sua empresa, pode ser aquela participação em uma feira que você faz, pode ser a prospecção que você faz com os seus clientes, tá? Tudo isso são custos indiretos que a gente precisa considerar na hora de fazer a nossa precificação, tá? Então, quando a gente fala de preço, a gente não está falando só de cobrir os nossos custos, né? E ter alguma margenzinha ali para sustentar a empresa. A gente está falando muito mais do que isso. A gente está falando da gente ter margens para poder ter lucro da nossa empresa. Parte desse lucro vai pagar, né, os dividendos, né, ou então o lucro para os sócios, mas uma parte desse lucro, ele vai ser reinvestido na empresa, para que a gente possa dar sustentabilidade para essa empresa. Então, eu vou investir, por exemplo, em treinamento dos técnicos, para que eles conheçam novas tecnologias e eu possa atender outras tecnologias, né? Eu vou investir em prospecção de novos clientes para aumentar a minha carteira, então isso também pode ser bem interessante. E outro ponto que também é muito importante quando a gente fala de precificação dentro do marketing é que dentro do mix a gente não pensa só em componentes internos, que foi até agora o que a gente falou, os nossos custos, os nossos impostos, a nossa margem, aquilo que eu quero de lucro, mas a gente pensa também no fator externo, né? Então, quando eu falo de fator externo, eu preciso pensar qual que é o público-alvo da minha empresa, para quem que eu vou oferecer os meus serviços? Eu vou oferecer os meus serviços para prédios tipo AAA, né, que é aquele alto padrão em que as pessoas meio que ficam desconfiadas quando os valores são muito baixos, ou eu vou oferecer para condomínios mais de médio para baixo padrão, ou eu vou oferecer o meu serviço para edifícios com uma classificação mais econômica, né, condomínios mais baixos, manter os custos sob controle, isso vai diferenciar muito a forma em que eu vou colocar o valor de venda dos meus produtos e dos meus serviços. Então, primeiro, a gente conhecer, definir qual que é o perfil do cliente que a gente vai atender. O segundo ponto é a gente entender como que está a concorrência. Como que a concorrência atua no mercado? Quanto ela cobra em média? E como que eu vou me diferenciar da concorrência? O que eu vejo no nosso segmento, porque muitas vezes a gente pontua, né, o nosso valor considerando a concorrência para baixo. Né? Então, se o líder, se o concorrente está usando um valor aqui, eu vou atuar a 30%, 40% abaixo do concorrente. E nem sempre essa é a melhor estratégia. Se você for se diferenciar só por valor de venda, pode ser uma estratégia. Mas se você tiver um serviço diferenciado, de maior proximidade, de maior conhecimento daquela tecnologia, de um serviço mais próximo, com atendimento diferenciado, de repente não precisa ter uma briga, né, de preços tão acirrada. É por isso que é tão importante a gente definir qual que vai ser o nosso posicionamento em relação ao preço. O preço vai falar muito da nossa marca lá na frente. Uma coisa a gente pensar, né, num produto simples, né, então vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem, né, uma capinha de celular, tá? Então, eu vendo essa capinha de celular por R$10, por exemplo,
tá? Eu estou numa loja de garagem, na rua, né? E o cliente chega lá, ele mesmo pega a capinha ali na vitrine. Quando ele pega a capinha já está lá há bastante tempo, está meio sujinha, cheia de pó, mas esse cliente, ele quer custo pelo custo. E ele aceita muito bem comprar uma capinha de celular por um valor como esse, tá? Em contrapartida, clientes que não gostam desse tipo de atendimento nem vão entrar na minha lojinha, né? Ele vai preferir ir no shopping, né? Ser atendido por uma vendedora e ele vai falar a marca do celular dele, ela vai até ali, vai buscar as opções, todas elas com plastiquinho, que ninguém coloca a mão, e aí sim o cliente vai escolher a capinha, e para isso ele pode pagar R$ 30 a capinha. É ou não é assim que funciona, né? Só que no nosso segmento, muitas vezes a gente não pensa dessa forma. A gente pensa só em valores que vão cobrir os nossos custos e vão dar uma margem, sem a gente pensar qual que é o meu objetivo com aquela margem que eu pré-defini. Então, hoje a gente está falando aí de um conceito mais amplo, né? Para que a gente possa, a partir do próximo episódio, aprofundar em como que a gente faz a precificação dos nossos serviços, dos nossos insumos, das vendas das nossas peças e até de modernização. Espero que tenha ficado um pouco mais claro para você como a gente vai abordar esse tema daqui para frente. Se você curtiu, se inscreva no canal, indique para outras pessoas e comente também para que a gente possa trazer mais assuntos para você. Até mais!